Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Vamos iniciar o estudo do reino vegetal, pois já estudamos o reino mineral, né, que interrompemos para fazer esses novos estudos e agora vamos reiniciar, né, com o reino vegetal. Diz o seguinte: com base nas leis imutáveis do Criador a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano em suas etapas e aspectos é utilizado no plano seguinte na longa jornada evolutiva. Vê o capítulo Alma. Com o afloramento e aprimoramento das formas nos centros de força do reino mineral do plano material, as formas nos centros correspondentes no plano causal do plano astral também afloram e se aprimoram. A matéria quintessenciada é menos densa para a formação do reino vegetal no plano causal. O mesmo acontece no plano material com a formação da matéria orgânica. No princípio, não existia formas no reino vegetal do plano causal. Para que seja criado um corpo no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que as formas que foram selecionadas pelo espírito para a criação do reino mineral e foram aperfeiçoadas vão naturalmente se manifestando, formando o corpo causal, alma, no reino vegetal, para em seguida da existência no plano material. Essas formas devem vir de um princípio primitivo inferior e isso baixa do plano causal para o plano material. A causa, ou alma, continua com seu corpo de matéria quintessenciada ou perispírito, formando o subplano primitivo e inferior do reino vegetal, do plano causal no astral do planeta. Está assim introduzida a alma no plano causal do vegetal. Esta é assim introduzida. Simultaneamente, as formas dos centros de forças do plano material do reino mineral foram também se aperfeiçoando, indo se manifestar no reino vegetal do plano material para a criação do corpo físico. Assim, é introduzida a alma no plano material do planeta, passando a existir a matéria vegetal primitiva inferior, que ocupa o corpo material do vegetal inferior no plano material. Este corpo é condensado pela energia Equinauri nos seus mais altos graus de densidade e constituídos pelos átomos mais aperfeiçoados para a formação do reino vegetal inferior. Pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Tudo obedece às qualidades do plano que ocupa. O tempo necessário para a formação do reino vegetal é de aproximadamente 50 milhões de anos, contados pelo nosso tempo, né, no planeta. Ele é dividido em 7 planos de evolução, os 7 estados de pureza da matéria, os 7 corpos. E cada plano se divide em 3 subplanos, ou seja, o primitivo inferior, o médio e o superior. Em cada corpo, a alma passa aproximadamente 7 milhões de anos, que é o tempo necessário para o aperfeiçoamento das energias que constituem cada centro de força com seus respectivos sistemas, cujas formas vão aflorando e aperfeiçoando. A matéria que os preenche também acompanha este aperfeiçoamento. O mineral primitivo e inferior, no primeiro plano, é mais denso que o mesmo mineral primitivo inferior no sétimo plano. Assim como
o mineral primitivo e inferior do sétimo plano é inferior ao mineral primitivo inferior do primeiro plano do reino vegetal. Exemplo, a vibração das energias do reino mineral inferior, das energias que formam a matéria orgânica do reino vegetal, é inferior, né, à das energias que formam. Estas são inferiores às do reino animal. No reino nominal, quando as energias alcançam a vibração máxima, não é mais possível condensar matéria, indo essas energias vibrarem nos locais. Esse processo se repete em todos os subplanos dos 7 planos que formam os reinos mineral, vegetal, animal e luminal de um planeta, pois é uma norma da natureza. Com a condensação da matéria orgânica, surge uma grande variação de matérias que compõem este reino, onde, na sua evolução, cada vegetal vai tendo sua matéria com menor densidade, com mais energia livre, diminuindo a massa, aparecendo de acordo com o afloramento das formas, novas espécies mais perfeitas. Entre um plano e outro, existe um interstício de tempo de aproximadamente 142 mil anos. Então, por aí. Então, vamos ver aqui, né, como, né, a gente vai estudando cada parágrafo. Então, o que é que ele está dizendo? Está falando aqui, né, que existe uma vibração única. Né? Não existe interrupção entre um plano e outro, entre um reino e outro. É contínuo. Né? Então, ele diz assim, com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, a tudo, o aperfeiçoamento de uma energia em um plano, em suas etapas e aspectos, é utilizada no plano seguinte, na longa jornada evolutiva. Vocês percebem? Vamos ver aqui. Botando aqui no local, né? No planificação de vida. Né? Então, veja bem. Aqui, a origem, a natureza e o mecanismo. Né? Vamos refazer isso. Né? A necessidade, o absoluto era um caos. Né? Não existia movimento algum, senão contingência e potência em cada partícula. Né? Manifestou, então, o absoluto, manifestou no absoluto a lei da necessidade da, né, criação do universo. E Deus deu vida ao absoluto, criando a esfera rarefeita e, com o seu próprio movimento, colocou a esfera rarefeita em movimento, né, girando em torno do seu eixo. Né. Então, a partir daí, foi esse movimento da esfera criou a primeira, né, a esfera rarefeita, com a lei do movimento, criou a primeira energia, né, que é a cinética. Mas veja bem que antes de criar a energia cinética, ela criou a corrente da energia cinética. Então vamos ver assim, para simplificar. A corrente de energia cinética saturou e criou a corrente de energia cósmica. A corrente de energia cósmica saturou e criou a corrente de energia do prana, que saturou, criou a corrente da energia do Tejas, que saturou, criou a corrente de energia do Vayu, que saturou e criou a corrente do Prithvi, tá certo? Até do Apas, né? Eu vou pular o Tejas, viu? Do Prana, Vayu, Prithvi e Apas, tá certo? Então vejam que depois de cada uma delas, depois de criada a corrente de energia que ela saturou e criou a corrente cósmica, a corrente cinética, continuou recebendo o alento de Deus, na esfera rarefeita, saturou novamente e criou o seu loca de energia. Está entendendo? Com a vibração menor do que a esfera rarefeita. Né? Aí vem a corrente de energia cósmica, saturou, né? Ela criou o prana, saturou e
por estar recebendo esse alento de Deus, ela saturou novamente e criou o loca dela. Assim é com todas elas, tá vendo? Então, veja bem, aí criou a primeira lei, que é a da relatividade, né? Toda energia criada é inferior à criadora e no final ela retorna, né? É o que a gente vê já com a criação do Tejas, tá certo? A gente vê a criação do Tejas, vamos ver aqui, né? Quando a gente, né, a gente colocou a criação do Tejas, né? O que foi a criação do Tejas? Olha, toda energia criada é inferior à criadora. Então, a cinética, quem criou a cinética? Deus. Então, não tem nenhuma energia superior a Deus. Então, a cinética é inferior à vibração de Deus. Ela criou a cósmica, que é inferior a ela. A cósmica criou o prana, que é inferior. O prana criou o vayu, que é inferior, né? Em vibração, né? Em vibração, tem menor vibração. O prana criou o prithvi, né? E o prithvi criou o apas. Então, toda a energia criada, vamos dizer assim, aqui o prithvi, foi criada por quem? Pelo vayu. Então, toda a energia criada é inferior. O tejas tem menor vibração que o vayu. E o que é que complementa a norma? E para ela retorna. Retorna para sua criadora. A criadora criou e recebe ela de volta, né? O bom filho a casa torna. Então, aí o que que acontece? Quando foi criado o APAS, né, parou, o APAS já não mais saturou e criou uma outra energia. Não. Por quê? Porque a força, né, o alento de Deus só permitiu que chegasse até aqui. Isso é norma. Então ele começou a aceleração da sua vibração, porque daqui para cá a vibração foi diminuindo, né? Agora chegou aqui, ele aumentou, começou a aumentar a vibração. Como ele foi criado pelo Prithvi e para o Prithvi retorna, ele quando alcançou a vibração do Prithvi, ele se integrou com o Prithvi, tá certo? O Prithvi, com os dois juntos, acelerou, continuou a aceleração, e se integrou ao Vayu, que os três, como um só, chegou aqui na periferia e constituiu, quer dizer, o quarto aqui constituiu o quinto, que é o prana. Né? Lembra assim, né? O oceano, a praia, veja, a espuma. Né? Então aqui são as águas do oceano que se batem, chocam na areia e cria aquela camada de espuma, que é o Tejas, tá? Mais ou menos assim. Então nós estamos vendo que a energia é única, não quebra, ela vai aumentando a vibração e se integra, aumenta a vibração e se integra, aumenta a vibração e se integra, até chegar lá. Está entendendo assim? Então vamos ver. Né? Aí, com base nas leis imutáveis do Criador, a tudo aplicável, o aperfeiçoamento de uma energia, ou seja, aumento da velocidade vibracional da energia, em todas as etapas e aspectos, é utilizada no plano seguinte, ou seja, se integra ao plano seguinte na longa jornada evolutiva até chegar a Deus. Estão percebendo assim? Está entendido? Né? Então, o que é que ocorre? Com o afloramento e aprimoramento das formas dos centros de força do reino mineral, do plano material, veja, eu vou ler todo e a gente explica com a figura. Com o afloramento e aprimoramento das formas nos centros de força do reino mineral, no plano material. O reino mineral tem o plano material e tem o plano causal do astral. Né? Existe o mineral no plano causal, né? Do astral, onde o espírito viu as formas, e no plano causal ele, né, manifestou, né, com a criação dos lokas, né, o, dos plexos e chakras, né, com vibração menor do que do causal, né? Aí criou a matéria, tá?
Então, assim, ó, com o afloramento e aprimoramento das formas nos centros de força mineral do plano material, aqui no matéria ele está se aperfeiçoando. As formas nos centros correspondentes do plano causal, do plano astral, também afloram e se aprimoram. Lembram da alma, o homem e a trindade que a gente falou? Certo? Então vamos lá. A matéria quintessencial, a matéria que forma o plano causal, ou seja, o corpo da alma, é menos densa para a formação, né, do reino vegetal do plano causal. Né? Ela é menos densa do reino vegetal do que, né, do reino mineral. Mineral é a mais densa. Ela aprimorou, aperfeiçoou, acelerou a velocidade da vibração, ficou, né, com a velocidade vibracional maior, então menos densa. Aí vai formar o plano vegetal, né? No plano causal, que é a forma do plano causal. Ela vai também se aperfeiçoando. Ela se aperfeiçoa de acordo com o aperfeiçoamento das formas no plano da matéria. É por isso que a alma só evolui quando está encarnada. Né? O mesmo acontece no plano material com a formação da matéria orgânica. Tá certo? Então, vamos ler aqui o homem, né? O homem é a trindade, para a gente ver. Tá? Beleza? Aqui, pá. Vamos lá. Tá certo? Então, aqui a alma. Ó, o espírito encaminha para a alma, né, o que o corpo físico necessita. A necessidade, ele emite em vibração, tá? Ele emite em vibração. Quando é reconstituída, essa vibração constitui a forma. Então, a gente vê aqui a forma do desejo, o que é que a gente quer, água, comida, o que seja, né? Então, quando ele manda para cá, a alma, ela pega essa vibração, analisa e desperta nela essa vibração, essa gama de vibração. Desperta nela, tá certo? E aí vem ela aí encaminha para o corpo físico, né, que é atendida à necessidade, né? Quando atende à necessidade, isso aqui não estava precisando da energia, completou, atendeu a necessidade, aqui aumentou a vida, qualquer um deles, né? Aumentou a velocidade vibracional de acordo com o aumento da velocidade vibracional aqui, tá? Mas isso não é tudo, né? Porque quando só é concluído isso, né, quando o corpo físico, né, ele evolui, ele aumenta a velocidade vibracional, aí isso é que para aqui, tá certo? Imagine, ó, está assim, o espírito manda para a alma vê, mas vai mandar para quem? Para concluir a obra? Não tem. Né? Então, a alma, quando o centro de força, cada um deles, vai aflorando, né, as formas, né, ou aperfeiçoando as formas que já estão afloradas desde o mineral, né? Com o aumento da velocidade, essas formas vão se manifestando mais perfeitas, mais bonitas, né? Vê um exemplo, né? A lagarta e a borboleta, né? Não é assim? A borboleta está ali, mas a vibração não permite que a borboleta se manifeste, né? Fica lagarta. Ela forma o casulo, faz a transformação dela, né? Faz a metamorfose dela e aparece a beleza dela. Mas essa forma da borboleta constituía a lagarta. Só que não podia se manifestar devido à densidade, tá? É isso que ele está dizendo aqui, tá certo? Então vamos ver. Né? Com o afloramento e aprimoramento, né, das formas, as formas vão se aprimorando, né? Em cada centro de força, né?
no reino mineral, as formas foram do mineral, no plano material aqui com a gente, né, na matéria. As formas nos centros correspondentes no plano causal, tá? As formas correspondentes no plano causal, ou seja, a alma do plano astral, também afloram e se aprimoram. Como já foram afloradas, elas vão se aprimorando, né? A matéria quintessenciada, que forma o corpo, né, da alma, né, é menos densa para a formação do reino vegetal. Então, a gente estudou, né, o perispírito, não foi? Então, diz que ele acompanha a alma desde o reino mineral, né, até porque aqui é o perispírito, o corpo, que forma a alma. A alma real é aqui, o centro de força. Quem é a alma? O centro de força. Quem é que vai para Deus, né? Com as experiências passadas adquiridas? Os centros de força que vão se integrando em cada loca, né? Para a sua evolução. A matéria quintessenciada é dispersada, né, no Kamaloka e ela é constituída de que ela vai se integrar na sua energia. Isso na escala evolutiva, tá certo? Então, elas vão se aperfeiçoando, vão se aprimorando naturalmente, né? Tanto no plano material quanto no casal, né? Aí ele diz assim, olha, porque no princípio não existia formas no reino vegetal do plano causal, né? Então vamos ver assim, né? Eu vou colocar aqui de novo. Aqui a gente pode vir para cá, porque é a 12, mano, é a número 12, da página 12, perdão, a página 12, tá certo? Então, o que é que ele está dizendo, né? Que no princípio não existia forma no plano causal, era zerado. Todas as formas que existem aqui no plano causal foram aqui o espírito extraiu do plano astral, condensou, lembra? Condensou os centros de força e colocou aqui. Então, tudo está nos centros de força. Aqui chegou no plano causal, na vibração do reino mineral, só pôde aflorar as formas do mineral. Então, as formas do mineral é que estão constituindo o plano causal. Só. E os centros de força, né? Então, com o aperfeiçoamento, né, do plano, aí aqui ainda não tinha surgido ainda aqui o reino vegetal, né? Só tinha o reino mineral. Então, com o afloramento, né, o aperfeiçoamento das formas do mineral, que eles foram, né, aperfeiçoando aqui, né? Você lembra? Inferior, médio, superior? Eles foram se aperfeiçoando e a energia chegou a uma velocidade que não mais era possível, né, condensar no plano do mineral. Então, essa energia que tinha uma vibração maior, né, do que a vibração do reino mineral, ela se veio para aqui o reino vegetal, onde essas formas do mineral foram se aperfeiçoando e se transformando, se transformando ou aparecendo essas formas como formas vegetais. Então, essas formas que estão aqui, minerais, elas estão aperfeiçoando, porque aperfeiçoou cá embaixo, aperfeiçoou aqui, né? A alma, né? Aqui é o corpo físico, aqui é a alma. Aperfeiçoou aqui. E as formas do vegetal vão surgindo aqui no plano causal. Porque essas formas existem aqui no plano astral, né? O espírito tirou, condensou tudo e botou para cá. Aí, de acordo com a evolução, as energias vão se aperfeiçoando e permitindo o aprimoramento daquelas formas, aparecendo então aqui as primeiras formas do vegetal. Estão entendendo assim? Então vamos ver aqui.
No princípio não existia formas no reino vegetal, só o mineral, do plano causal. Né? Para que seja criado um corpo no plano físico, né? No corpo físico, no plano material, é necessário, em primeiro lugar, que tenha as formas, né? No plano causal, não é assim? Que a gente estudou, né? É, na relação direta entre duas coisas tem que ter a razão intermediária, né? Então, entre o espírito e a matéria tem que ter um intermediário que é a alma. Então, só pode ir para o plano físico, né? Vamos colocar de novo, né? Só pode vir daqui do plano astral que ele separou, só pode vir para o plano da matéria se tiver a forma no plano causal. Se não tiver, não tem condição aqui. Porque aqui é a alma e aqui é o corpo físico. Aqui o corpo físico preenche a forma que é a alma. Né? Então, não existia nada. Aí começou a surgir, né, os minerais, a forma dos minerais. Essas formas dos minerais, não existia nada ainda do reino vegetal. O aprimoramento das formas mineral foram surgindo aqui no plano causal, permitindo que isso, né, se manifestasse aqui no reino vegetal. Né? Estão entendendo? Então, assim, no princípio não existia a forma no reino vegetal do plano causal, porque só existiam as formas do mineral. Né? Mas essas formas do mineral vão se aperfeiçoando e aparecendo como vegetal. Não é que o espírito criou, já está criado. Os reinos já estão criados nos centros de força, que com a vibração só é possível manifestar as formas minerais. Quando essas vibrações aumentam, aí já é possível manifestar as formas dos vegetais. Quando essas vibrações dos centros de força, né, aumentam mais ainda, essas formas dos vegetais já vão se aperfeiçoando e aparecendo os minerais, os animais. Né? Tudo isso, né, no plano causal. Né? No princípio não existia formas no reino vegetal do plano causal, né? Só tinha mineral. Para que seja criado um corpo físico no plano material, é isso que a gente já falou, né? É necessário, em primeiro lugar, que as formas que foram selecionadas pelo Espírito para a criação do reino mineral e foram aperfeiçoadas ou aprimoradas, vão naturalmente se manifestando, formando o corpo causal alma do reino vegetal. Estão entendendo agora? As formas do mineral, né, não poderiam, só poderiam se manifestar pela vibração, né, o aperfeiçoamento das energias. Só podia se manifestar com formas minerais, mas como elas estão acelerando, já é possível essas formas minerais se aprimorando e já aparecendo os vegetais. É o próprio mineral que vai as formas do mineral que vão já aflorando e se transformando, né? Aparecendo como vegetais, porque essas formas vegetais estão aqui aprisionadas. Estão entendendo? É a lagarta e a borboleta. A borboleta está aqui. Depois que ela recebe, atinge essa vibração, né? Esse aperfeiçoamento, ela surge, né? Como borboleta, né? Para em seguida da existência no plano material. Veja, é preciso que esteja no plano causal para aparecer no material. Estas formas devem vir de um princípio primitivo e inferior. Isso baixa do plano causal para o plano material. Surge assim no plano material, né? Com as mesmas formas que estão no plano causal. Né? Aí um detalhe, né? Aí você tira, os animais estão em extinção. Eles não estão em extinção, eles estão se aperfeiçoando, mudando a forma. Né? Porque, veja bem, você destrói um animal aqui no plano físico, mas a forma ainda está no plano causal, esse animal reaparece, de uma forma ou de outra. Ele reaparece
com uma forma quando ele foi morto, com a vibração quando ele foi abatido, foi morto, desencarnou. Aquela forma retorna, ele aparece. Pode ser que ele apareça, né, devido à sua aprimoramento das formas, né, que estavam ali latentes, né, aí ele já apareça com uma outra forma, né, mas é aquele mesmo animal que foi abatido, né. A causa ou a alma continuam com seu corpo de matéria quintessenciada. Isso a gente estudou, né? Vem desde o mineral até o camaloca, né? Ou o perispírito, formando o subplano primitivo. Ele forma o subplano primitivo e inferior do reino vegetal, onde no plano causal, que é esse plano causal é do astral, né? Do planeta. Assim está introduzida a alma no plano causal do vegetal. Não é que a alma foi preparada e depois incluída, não. As formas do mineral, do vegetal, do mineral, permitiram que essas formas minerais se aprimorassem e já aparecessem como formas de um vegetal primitivo e inferior, né? Aí ó, o que é que acontece? Plano causal do astral. Aí vem. Simultaneamente, as formas dos centros de força do plano material do reino mineral, tá? Então, voltando para o reino mineral que a gente já estudou, foram também se aperfeiçoando, tá vendo? Indo se manifestar no reino vegetal do plano material para a criação do corpo físico. Apareceu aqui, aí aparece cá, no plano físico. Aí aparece já. É o mineral com cara de vegetal, tá certo? O vegetal está ali no mineral. O animal está ali no mineral. O homem está ali no mineral. Só que a vibração não permite que manifeste essas formas. Então, estão percebendo assim? Então, o que é que ele diz? Assim é introduzida. Ô, Gilberto, mas não é você não, Gilberto, é o computador mesmo que faz isso. Assim é introduzida a alma no plano material do planeta. É introduzida a alma no plano material do planeta, ou seja, ela é envolvida com a matéria, né? Para ela descer para cá, para continuar a sua jornada evolutiva, ela tem que ser revestida de um corpo material, né? E aí é como o vegetal, a matéria orgânica com a vibração do vegetal, né? No plano material do planeta, passando a existir a matéria vegetal primitiva e inferior, que ocupa o corpo material do vegetal inferior no plano da matéria. Tá certo? Então vamos ver. A planificação divina. Aqui. Tá vendo? Ó, assim surge, né, no reino vegetal o subplano inferior. Tá certo? Aqui, o superior aqui tem uma vibração menor do que essa. Aí emenda superior com inferior, aí aperfeiçoa, médio, superior, aí vem para cá, já passa para cá, superior, já no reino animal, com as formas do animal aflorando, né? As formas do mineral já aperfeiçoada e aparecendo como animais. Porque todas as formas estão ali nos locais, nos centros de força que o espírito colocou agora. Ele colocou numa densidade tão grande que ela não pode se manifestar. Mas está todo mundo ali, tá? Todo mundo ali. Aí vem superior, certo? Então, vamos ver. Assim, introduzida a alma no plano material do planeta, passando a existir a matéria vegetal primitiva e inferior, que ocupa o corpo material do vegetal inferior no plano da matéria. Tá vendo? Que ocupa o plano inferior, aqui o plano inferior,
no reino da matéria, né? Do plano da matéria, do reino vegetal. O reino vegetal é dividido em inferior, médio e superior, né? Subdividido, e ele está no plano da matéria. Aqui está no plano da matéria, já num aperfeiçoamento maior nominal. E aqui está só no plano das energias. Coloca só energias, matéria perfeita, se aperfeiçoando já, né? Quando chega numa paranirvânica, que é a energia crística, então toda alma, quando chega aqui, já está vibrando com a energia do Cristo, né? Imperfeito, grosseiro, no plano, né, uma paranirvânica. Até quando atinge a perfeição no paranirvânico, né, ele aí passa por uma boca onde o espírito se separa da alma, segunda morte. Mas vamos para cá, entendeu? Então ele vem para cá, não é isso? Então, assim é introduzida a alma no plano material do planeta, passando a existir a matéria vegetal, já agora aqui no corpo físico, os vegetais que a gente vê por aí, os minerais, vegetais, as plantas, as árvores, assim. Primitivo inferior que ocupa o corpo material do vegetal inferior no plano matéria. Este corpo é condensado pela energia equinória. Lembra que o mineral é a energia Uasakaya, que é um aspecto do prana. Essa aqui já é uma energia mais aperfeiçoada, ou seja, tem a vibração maior do que o Asakaya, né? Mas ambas são aspectos do prana, né? Aí nos seus mais altos graus de densidade, né? Porque tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito. Ela começa na parte mais inferior, porque a parte, o Asakaya, quando atingiu a perfeição, o Asakaya não podia mais condensar mineral. Então, essa energia, o Asakaya, entrou numa vibração equinaure na mais baixa vibração, para ir evoluindo até atingir, né, a perfeição nesse aspecto equinaure, né? Nos seus mais altos graus de densidade e constituído pelos átomos mais aperfeiçoados, né? O reino mineral, o Asakaya, né? Para a formação do reino vegetal inferior, né? Depois vai ao médio, depois vai ao superior. Pois tudo que existe no universo obedece à lei da lógica e da razão. Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito, né? Como a gente vê aqui. A perfeição da Uaslakaya, quando se manifesta como equinaura, é imperfeita, grosseira, para daí ir evoluindo até atingir a perfeição. Aí já passa para um outro aspecto mais aperfeiçoado, né? Então, tudo obedece às qualidades do plano que ocupa, né? Vamos dizer assim, quando a Suramaya disse, vives inserido no mar de energia, de todas as vibrações, as qualidades e tal, né? Ele quis dizer isso, né? Nós estamos vibrando, nós estamos sendo banhados pelas energias com o grau de densidade de acordo com a nossa evolução, ou os nossos pensamentos, criando a aura, né? Então, o tempo necessário para a formação do reino vegetal é de aproximadamente 50 milhões de anos, tá certo? Eu não li esse negócio, não. Eu não tinha lido isso, não. Olha para aí. Desculpem, mas vamos ler agora. Do planeta, né? Ele é dividido em 7 planos de evolução, a gente já viu, né? Ou 7 estados de pureza, tá? Da alma. Então, veja bem, aqui, esses 3 subplanos aqui, cada subplano desse aqui, né? O vegetal, ele está dividido em 7 planos, tá certo? Que são 7 estados da matéria, da evolução, de aperfeiçoamento da matéria, tá? Da matéria. Então, no reino mineral, vegetal e animal, é a mesma coisa, divide nesses 7, são 7 centros de força, e cada um vai sendo aperfeiçoado, né? Aqui do reino mineral, vegetal e animal é simultâneo. Todos vão se aperfeiçoando ao mesmo tempo, tá certo?
uns com mais, outros com menos, de acordo com a formação do mineral, com a formação do vegetal, com a formação do animal. Mas quando chega aqui que a gente adquire o livre arbítrio, a gente deixa de seguir, né, a orientação da natureza, né, que é o karma. Então, ele, o karma, já confiando na gente, dá liberdade para a gente agir de acordo. E a gente mete os pés pelas mãos e faz a coisa toda aí, como a gente está vendo aí, o sofrimento, dor, desespero, agonia. É dividido em 7 planos de evolução, 7 estados de pureza da matéria, ou chama 7 corpos, e cada plano se divide em 3 subplanos, ou seja, primitivo, inferior, médio, superior, assim, já estudou? Em cada corpo, a alma passa aproximadamente 7 milhões de anos, que é o tempo necessário para o aperfeiçoamento das energias que constituem cada centro de força. Está vendo? A vibração mínima e máxima de cada centro de força naquele plano, né, no mineral, chega, atinge a perfeição ali no mineral, passa por vegetal, na mais baixa vibração, aí vai passando, aí chega a vibração mais alta, passa para o animal, né, tá certo? Para o aperfeiçoamento das energias que constitui cada centro de força nos seus respectivos sistemas circulatório, respiratório, digestivo, cujas formas vão aflorando e aperfeiçoando. Era mineral, aflorado, aperfeiçoou as energias, aprimorou as formas, já apareceu essa forma mineral como vegetal. Aí a matéria que os preenche também acompanha este aperfeiçoamento, ou a energia que constitui a matéria, menos densa. Quanto mais aperfeiçoado o centro de força, mais aperfeiçoada é a matéria que o compõe. Tá certo? Então, ele assim. O mineral primitivo inferior, no primeiro plano, lá no mineral, é mais denso que o mesmo mineral primitivo inferior no sétimo plano. Né? Assim. Vamos subdividir isso aqui nos 7 planos. Então, ele está dizendo que o mineral aqui é mais imperfeito do que o mineral aqui. É lógico, porque se ele vai aumentando a vibração, a velocidade, vai aumentando a vibração, vai se aperfeiçoando. Então, ele quer dizer que, né, mais adiante, ele vai dizer que esse daqui, quando chega esse plano, né, ele é perfeito aqui, mas é imperfeito, aí vem para cá, no mineral. Quando o mineral atinge a perfeição aqui, ele entra aqui imperfeito. Então, ele está dizendo assim, o mineral inferior, no primeiro plano, né, aqui, primeiro plano, a gente está usando isso aqui, mas não é essas formações, é mineral. A gente está usando aqui para a gente ver como é que divide os 7, né? Quer ver, divide 7 locas, divide 7 planos do reino nominal. Aqui, subplano inferior, médio superior, mas divide em 7 planos também, porque tem 7 centros de força, né? Então, ele está dizendo que o primeiro plano aqui, o inferior, né, é mais inferior do que o primeiro plano, o sétimo aqui, né? Ele é mais inferior do que o sétimo aqui. Esse sétimo aqui é superior em vibração a esse. Quando ele passa para o mineral, ele está dizendo que o sétimo aqui, que é o perfeito, quando ele passa para o plano vegetal, ele é inferior e imperfeito. Está entendendo? Ele está dizendo isso. Né? Parece confuso. O mineral primitivo inferior, no primeiro plano, né? Aquele material, e divide inferior, médio e superior, né? É mais denso que o mesmo mineral primitivo inferior no sétimo. Entendeu? Assim como o mineral primitivo inferior do sétimo é inferior ao mineral primitivo e inferior do primeiro plano do reino vegetal. Estão percebendo? Vamos ver? Ele está dizendo aqui, ó. O sétimo plano aqui
É mais perfeito, ele é perfeito aqui no reino mineral, mas é imperfeito aqui no reino vegetal. Ele entra aqui como imperfeito, né? A lei da lógica e da razão, né? Tudo tem um princípio grosseiro e imperfeito, não é verdade? Então veja assim, né? Então, olha, assim como o mineral primitivo inferior no sétimo plano, o mineral no sétimo plano que já é perfeito. Essa vibração é inferior ao mineral primitivo e inferior, né, do plano do reino vegetal. Tá certo? O reino vegetal é formado de minerais, mas os minerais aqui são mais aperfeiçoados do que o mineral do reino mineral. Né? Exemplo, a vibração das energias do reino mineral é inferior às energias que formam a matéria orgânica do reino vegetal. Tá? Estas são, do vegetal, são inferiores ao reino animal. O reino animal é inferior ao mineral. Né? Quando as energias alcançam a vibração máxima, não mais é possível condensar matéria, indo as energias vibrar nos locais. Vamos ver? Quando atinge a perfeição, né? Quando ela atinge a perfeição aqui, ela passa para o Kamaloka, se desliga e os centros de força sobem e vão, cada um preenchendo, né, né, o seu local. Né? Aí veja bem, como o APAS ele acelera a vibração, se integra ao Prithvi, acelera a vibração, se integra ao Vayu, acelera a vibração, se integra ao Tejas, acelera a vibração, se integra ao Prana. Tudo isso aqui é um só, vão se juntando ficando um só. Acelera a vibração, se integra à cósmica, acelera a vibração, chega à cinética. As sete se juntaram em uma só, tá certo? É o espírito. Com todas as experiências passadas ou adquiridas, desde o mineral inferior. Tá? Então, esse espírito, ele vai para o poço etérico, né? Porque esse espírito, ele tem toda a experiência, né, de ser criado. Ele foi criado por espírito. Aqui é o centro de força da alma e o centro de força do corpo físico. Tá? Os sete centros de força da alma vai formar um espírito. Os sete centros de força do corpo físico vão formar um espírito, né? Com as mesmas perfeições, tá certo? Eles têm essa experiência de serem criados, mas não têm a experiência de criar. Então, o que é que acontece? Eles retornam para uma matéria de um planeta qualquer para criar, né? No plano astral, preparando as formas que ele quer para aquele planeta, para a humanidade daquele planeta, enfim. Tá certo? Né? A energia forma a matéria no reino vegetal. Então, até no reino hominal, quando as energias alcançam a vibração máxima, Cristo, não é mais possível condensar a matéria, indo essas energias vibrarem em seus locais. Percebe? Esse processo se repete em todos os subplanos dos sete planos que formam os reinos mineral, vegetal, animal, luminal de um planeta, pois é uma norma da natureza. Toda energia criada é inferior à criadora e retorna para ela. Né? Com a condensação da matéria orgânica vegetal, surge uma grande variação de matérias que compõem este reino, onde na sua evolução cada vegetal vai tendo sua matéria com menor densidade, mais energia livre, diminuindo a massa e aumentando a energia, né? Aumenta a energia, diminui a massa. Lembram? Mais com mais dá menos, né? Foi assim? Mais com mais dá menos. Né? É diferente da matemática. A matemática espiritual é diferente da nossa aqui.
Então, aí diz assim, mais energia livre. Com mais energia livre, menos massa, tá certo? Se você bota mais massa com mais massa, mais condensação com mais condensação. Condensação é energia, né? Condensada, é energia presa. Então, quanto mais a energia presa, aumenta a massa e diminui a energia livre, tá certo? Tá bem? De acordo com o afloramento, né? Massa aparecendo de acordo com o afloramento das formas, novas espécies mais perfeitas. A borboleta, a lagarta, né? Entre um plano e outro existe um interstício de tempo de aproximadamente 142 mil anos e alguns trocados, tá certo? É 142 mil anos, tantos meses, tantos dias, não sei o quê. Somando tudo, dá 1 milhão de anos, tá certo? 1 milhão de anos, aí veja bem. Como aqui cada um tem 7 milhões de anos, né? Vamos ver aqui também na matéria, que é a mesma coisa. Cada um desses tem 7 milhões de anos. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 7, 49. Mas aqui são 50 milhões de anos. Então, entre um plano e outro, tem esses 142 mil anos e uns trocados. E somando todos esses intervalos aqui, dá 1 milhão de anos. E somado aos 49, dá 50. Tá certo? Compreende? Este plano existe um interstício de tempo de 142 mil anos, né? E alguns trocados. Deixa eu ver. Acho que não tem mais nada não. Porque é até aqui. Pronto, chega. Agora vamos meditar sobre tudo isso que nós estudamos, tá? Esse é um resumo do plano, né, da criação do reino. Na semana que vem, nós vamos estudar o primeiro, né, reino, que é subdividido, ou o primeiro plano, que é subdividido em 3 níveis, inferior, médio e superior. A gente vai estudar cada um deles, né? Então, aí a gente vai ver o aperfeiçoamento do mineral até essas energias atingirem uma vibração que não mais permite criar animal ou condensar a forma animal, elas aí, a forma vegetal. Quando eu falo errado, vocês entendem, viu? Que está falando do vegetal. Quando a energia tem uma vibração que não mais condensa, pode condensar a forma vegetal, essa energia passa para o reino animal, onde vai constituir uma matéria mais perfeita, menos densa, ou com mais energia livre, né? Tá entendendo? É mais ou menos por aí, tá? Meditem sobre tudo isso que nós estudamos e, né, recebam um abraço, Essênio, e até a próxima semana, se assim o bom Deus permitir.